E tinha uma noite que era o DJ1 e o Nuts. E quando eu adentrei do pico, o Nuts tocou uma música que é um remix do Stretch Armstrong, Usual Suspect, Big Noise. E esse som foi tipo uma influência para eu ir atrás de todo o meu estilo, a minha definição como MC, como produtor. Bateu, sabe? Bateu. Cultura de rua repassa, contra postura reaça. Pronto pra luta, prepara, tranquilo, mente equilibrada. Os mano, as mina, o som do diamante, a trilha das esquinas. Minha relação com a música, né, cara, já vem de uma história de mais ou menos de quase 100 anos, por incrível que pareça. Meu bisavô, ele era ferroviário, né, trabalhava na ferrovia lá em Rio Grande e ele tinha um dom musical muito grande. E ele começou a dar aula de música para sustentar a família, né, porque ele se aposentou, né, compulsoriamente. E o meu avô, então, seguiu, né, na carreira de músico, né. Tinha bandas lá no interior, fazia umas big bands de música brasileira, de chorinho. E meu pai, né, ele guardou esse material do meu bisavô e do meu avô. E muitas fotos, muitas coisas, então eu cresci criança olhando isso. Toda rapa no sul, gurias, sem problema nenhum. Baile lotadão, vou encostar com a minha posse, chapa de... Eu, por uma coisa até social, assim, no colégio, a música foi uma válvula de escape da coisa da violência, assim. E aquilo pra mim me seduziu mais do que ter um respeito por ser bruto, por essa coisa da rua. Não podia ter um boneco que nem esse aqui na rua de jeito nenhum. De jeito nenhum. Era impossível. Eu não dobrava a esquina em qualquer lugar de Porto Alegre, isso nos anos 90, entendeu? Assim que é, de pé, com fé. Então, levado pelo skate, né, cara, esse meu conhecimento musical surtiu no momento onde eu andava de skate e já sabia tocar, por exemplo, violão, fazia aula. E quando meus amigos, comunidade assim do skate, assim, começou também a se envolver com música, e primeiro a gente fez uma banda. Eu frequentava a Praça da Matriz, né, mano? E eu conheci o Miller, né, um skatista lá que morava no centro e tocava baixo, e ele tocava já numa banda de uns caras da Estela Maris, o Emerson e o Bocão, e eles tinham uma banda de rap, já chamava Rap Crazy. E aí eu entrei como guitarrista nessa banda, aí foi meus primeiros shows, assim, tá ligado? O violão foi meu aprendizado, saca? E meu estudo, porque meu pai tinha um violão. E a guitarra foi meu nível de ter uma banda, assim, de poder ensaiar, ir pro estúdio ensaiar, ligar. Tipo, perto do meu colégio tinha uns estúdios de ensaio, a gente juntava, ia lá ficar fazendo som em amplificador de verdade, sabe? Eu fui conhecendo o rap primeiro como fã, de comprar os discos ali na Andradas. Meus primeiros 2 discos em vinil foi Racionais, Escolha Seu Caminho, e o Câmbio Negro, Sub-Raça. E aí eu descobri um estilo musical, saca? Dentro do rap. E eu falava pros caras, eu passava ali e falava, eu quero que nem Racionais, eu quero isso aqui. E aí eu comecei a comprar disco ali e já andava de skate, entendeu? Então eu tava ali 14, 15 anos, sabe? Enfim, mas eu fui para São Paulo e trabalhar e conheci o Marcelo D2, já tinha conhecido ele em Porto Alegre, depois reencontrei ele em São Paulo e a gente rolou uma amizade muito maneira, assim, um cara muito correto e amigo, assim, irmão, assim, leal. Me ajudou muito, assim, em vários aspectos, assim, para mim estar lá, longe da minha família, sabe? Então ali eu entrei no Planet Hemp e aí na hora dos raps eu comecei a fazer as dobras das músicas do Planet ali com o D2, com o Black, com os caras.
Eu fiquei fazendo as dobras e ali eu falei, poxa, que legal isso aqui, né, cara? Não tem que carregar equipamento. É só chegar com o gogó e cantar, pô, isso aqui é bom. Eu vou pra São Paulo já querendo ser hold. Entendeu? Mas com as minhas habilidades, tudo treinado, né? Artes marciais, né, cara? O bagulho me treinou. Eu tocava, andava de skate, conhecia, tá ligado? A cultura. O Som do Diamante, eu tinha saído do Planet Hemp, já da banda. Já sabia o que eu queria fazer. Assim, quando eu cheguei em São Paulo, já de prima, eu já sabia o que eu queria fazer. Eu entrei no baile do Soweto, em São Paulo, e tinha uma noite que era o DJ 1 e o Nuts. E quando eu adentrei do pico, o Nuts tocou uma música que é um remix do Stretch Armstrong, Usual Suspect, Big Noise. Tá ligado? E ali transformou a minha vida. Eu falei, eu quero isso. Eu quero fazer esse som ali, sabe? Bateu. Paf! Eu falei, cara, eu quero fazer isso. E esse som foi tipo uma influência pra eu ir atrás de todo o meu estilo, a minha definição como MC, como produtor, sobre o que eu ia ouvir, o que eu ia pesquisar, o que eu ia atrás. É esse som aqui, ó. É o sampler de jazz, tá ligado? Sabe, eu comprava disco antes disso. Eu era comprador de disco de vinil de sebo. Eu ia com o Ganjamin, com o Rubinho, tá ligado? Carlinhos, nós em São Paulo, nós ia no sebo, era barato pra caramba. Eu comprei vários Marvin Gaye, What's Going On, tipo preço de banana, 15 conto. E assim, então a gente tava muito forte culturalmente nessa coisa de pesquisa de sample e de manuseio da MPC, saca? A gente realmente tava num estágio forte, tanto eu quanto ele, e a MPC que a gente estava usando era uma do Rafael, na época que era o guitarrista do Planet. A gente chavou a máquina assim, tá ligado? Porque a máquina do hip hop é a SP 1200 e a MPC basicamente, né? A MPC da Kai. Elas são as máquinas que moldaram a cena de hip hop, tá ligado? Junto com as baterias da TR, do 808, sabe? E esses conhecimentos pra gente, cara, que tava ligado nos vídeos, nos atletas, nós de chavão, mano. Nós comprava CD assim, nós ficava na ficha técnica, tipo de chavando. Foi assim, a gente não tava fazendo música, a gente fazia beat pra caramba junto, tá ligado? Eu fazia, ele fazia, a gente se encontrava, ia a São Paulo, procurava ele, enfim. E a gente fazia muito beat, eu via ele fazendo o beat do Som do Sabotagem lá, o Bom Lugar. Tava ali com ele, saca? Tipo, a gente nem tava fazendo nada, tava vendo só ele trabalhar ali. Eu tinha essa música, não tinha várias músicas, eu tinha o Som do Diamante, que era essa música. E ela foi... E, cara, assim, ela saiu meio que... Não tinha YouTube direito, não tinha as coisas, sabe? Meio que ela saiu no underground, assim, nos DJs, tá ligado? E alguns tocavam programas de rádio. E o Gordo ouviu. Quando o Gordo descobriu que era eu, ele ficou de cara, não acredito. Eu conheço o cara desde moleque. Tipo... Aí ele falou, ele pode usar? Eu falei, claro, mano, tá maluco? Tipo... O som do diamante, o peso do microfone, o grave dos alto-falantes, já que som o meu codinome. Terrorista, lírico, estrategista, eu e o Ganjamin. A música encaixou muito e não tinha várias músicas nacionais nos clipes, saca? Não tinha muitas músicas nacionais, era muita música gringa. E o Som do Diamante vinha como uma música gringa, quase gringa, assim, tá ligado? A saga continua, representativo como Adidas e Pumas. Odeio filha da puta, comédia que não representa. Não mora no... nesse momento foi onde eu falei, cara, eu preciso fazer a minha parada. O Som do Diamante foi isso, tá ligado? Foi a minha verdadeira carta de entrada pra essa cena. Só que eu tinha uma experiência de ter sido o hold do Planet Hemp, ter sido o guitarrista do Planet Hemp. Gravei o primeiro disco do Marcelo D2, a música Império Contra-Ataca, junto com o Black. Minha primeira rima foi no disco do Marcelo D2, Eu Tiro a Onda, a música Império Contra-Ataca. Como estrela da morte, exploro os limites, destruo o indivíduo. Pesadelo contínuo me torna um homem mais forte, com destreza, coragem, os olhos no lugar. Onde eu rimo com Benegão, Black N, Speed Freaks e o Marcelo D2. Beat do Nuts
Foi minha primeira aparição. Aí dali eu falei, eu vou ser profissional. Porque aí eu tava tirando o lugar de um outro MC. Não tem como eu brincar com isso aqui. Agora eu vou estudar pra ser isso aqui. Então a Som do Diamante eu tava pronto, tinha feito o meu estudo até ali, mas com um estudo com uma... Porra, eu fui pago pela música, entendeu? Editora, direitos autorais, tá ligado? Dessa música. E eu peguei um checão, assim, então já entrei no rap com um checão ali, tá ligado? E tipo, aí eu vou ser MC, mas vou ter minha infraestrutura, então vou estudar, vou fazer o que eu tenho que fazer, comprar os discos, ouvir as músicas que eu tenho que escutar, ler pra caralho. E o futuro tava gritando na minha porta. Eu tava vendo uma cena toda se criar na minha volta, cara, de festas, de outro tipo de pessoa indo nas festas, de disco saindo lá fora e, cara, comecei a ver um negócio assim, sabe? E falei, cara, eu sei o que vai acontecer. Eu sei o que vai acontecer, brother. E ali, cara, quando o Ja Rule lança aquele Pain's Love, saca? Aquele disco tem What's Love? Tem uns, sei lá, 8 hits no disco. Olha isso aqui, mano. Um monte de mina dançando rap. Nós, o bagulho... O Som do Diamante era campeonato de skate. E as festas de rap que eu ia, mano, era só bandido, tipo. E aí eu vendo aquela coisa com R&B, com rap. Eu sempre gostei de rhythm and blues, de música negra no geral, entendeu? Pesquisar, ouvir na rádio, saca? Então assim, cara, ali o que aconteceu? Eu tinha já o Som do Diamante, tinha me dado uma credibilidade muito boa, tá ligado? E o base já tinha gravado com o Da Guedes, Dr. Destino. Vou dar um salve pros caras do Da Guedes, que são minha referência também, muito importantes na minha caminhada. O Da Guedes estava num momento assim também, eu acho que o prime deles também. E o Base foi convidado a fazer pelo selo Orbit, RBS, Som Livre. É uma coletânea, Operação Contágio. E me pediu o Som do Diamante mais uma que eu escolhesse. E aí eu botei o Som do Diamante e ia botar uma outra música mais pesada, assim. E aí na semana disso aí eu fui na festa, assim, cara, e vi um negócio assim que... Caralho. Eu tinha um projeto que eu tinha feito com um amigo da África, o Lenzo Rizzo, o Seven Locks. E nós tínhamos os beats que o Len tinha no amigo dele da África, que eram uns beats diferentaços. Era beat tipo Ja Rule, tipo os beats de R&B com rap, assim. E ali aí fui pro laboratório. Fomos pro laboratório, saiu umas músicas e tal. E ali eu comecei a me ver um outro tipo de música, saca? Ali abriu minha mente pra mim não ficar no Som do Diamante. O Som do Diamante não tava me dando grana, cara. Tava me dando show. Eu tô lá pra escolher uma música pra Operação Contágio, pra ir gravar um vocal numa base da música que eu achava que eu ia ir. E o cara me bota a base de motel, assim, instrumental, LR. Aí ele botou a base e eu cantei. Contigo queria ir pro motel, te beijar tudinho até entrar no céu, brincando. Vi você dançando, tirei meu chapéu. Ele falou, essa noite é nossa, Gustavo Munhoz. Essa noite é nossa. Eu falei, opa, tem alguma coisa aí, cara. Aí ele falou, vamos gravar? Eu falei, vamos gravar. Aí gravamos e deixamos. Passou. Não tinha escolhido ela pra coletânea. Só gravou, sabia que era alguma coisa diferente. Chegou no dia D pra escolher a música, dentro do estúdio do Fluê, com o Base, com a galera. E aí com a música, cara, ó, eu tenho essa aqui, mas olha essa aqui. Aí cantei pros caras, os caras na hora, mano, é essa música, tá maluco. O Base, vamos botar o Bira no vocal? Tu dá uma porcentagem pra ele fazer o vocal? De quem é mais o beat? Eu falei, não sei, vou ver de quem é. Era do Gustavo Munhoz e do Nitro D. O Nitro D foi uma surpresa pra ele. Caralho, nem sabia que tinha feito isso aí, cara. Fiz assim. Fiz o beat, a bateria e o Gustavo Munhoz fez a harmonia com baixo e a guitarra. E aí a gente chamou o Bira, eu escrevi a rima na hora. E aí, já quando gravou, já viu que já era. Falou, isso aqui vai ser problema. Ela tava com um vibe meio de uma harmonia tipo Tupac, assim, saca? Uma música com uma intenção, mas com uma harmonia boa. Harmonia é tudo em música, saca? Uma harmonia boa que é a harmonia que vai te fazer tu gostar dela ou não. E aí ela saiu na coletânea da Orbit. Tinha muito rap de Porto Alegre, mas tudo pesadão. A minha música ficou puxando a coletânea um tempo. Daqui a pouco a produção do Luciano Huck me procura. Vai mandar ao vivo? Ao vivo. Aí, garoto, Jackson. Caldeirão.
Todo mundo mão pra cima assim, lado a lado. Jackson, salve, salve, Piramatos. E ele queria botar a música na coletânea do Caldeirão do Hulk de hip hop, eu aceitei na hora. E fui lá, mano. A música saiu na coletânea da Orbit e da Som Livre, primeiramente. E aí, mano, aí é história, né? Eu tinha feito já motel no Diamante, certo? Prospectando. E nessas minhas idas pra Curitiba fazer show nos campeonatos, eu conheci o Nave e o grupo dele, o Savave. Ele me deu um CD que tem praticamente 2 discos do D2 ali. E o álbum foi o seguinte, cara, motel, tô estourado o D2 aí pro Sul fazer o Planeta Atlântico. E aí, nessa vinda do D2, ele não tava já produzindo as coisas dele com o Zé e com o Nuts, assim, um período. Tava procurando novos beatmakers, novas... O Nave entrou com tudo no disco, me deu umas músicas pro meu disco, ajudou todo mundo. Hoje em dia, um dos maiores produtores do mundo, ganhou 2 Grammys. Com esse trabalho, Marcelo, vou lançar teu disco. Vou fazer teu disco, eu vou gravar o meu disco das 4 a madrugada toda, tu vai das 9 da manhã às 4. Vamos fazer assim? Eu falei, beleza, ele pegou a grana da Sony, fomos pro melhor estúdio do Rio de Janeiro, o AR. Eu gravei meu disco, tava gravando o Ed Mota na frente e o Paralamas embaixo, assim, tá ligado? Uma galera foi lá no estúdio, eu já levava, não quer ouvir meu disco aqui? Levava pra salinha, vários artistas assim, foda, pra ouvir o meu álbum ali, a gente jogar um videogame. Foi uma vivência muito doida, assim, o D2 me proporcionou com essa parada. Eu ajudei ele no disco, ele ajudou no meu disco. Ali foi, tipo, onde eu tentei, só que não teve um comércio ali, não teve um marketing, no caso, né? Só consegui lançar e com grana, né, com pouca grana pra fazer as coisas, então ele ficou um pouco meio... Serve como um documento, assim, mas o que a gente tem é a história. E a história te chama. Deixa eu me apresentar. Obrigado por você ter na tua voz. Eu agradeço vocês de novo. Eduardo Vitória, rap e a trilha sonora, o Brasil vai mostrar. Deixa a vida me levar. Caiu a pátria, mata a pátria.